anos, que sai de moto, que ela já não devia ter dado, na minha opinião, e ele sofre um acidente e fica paraplégico. E você vai ficar com aquela criatura ali, minando 10, 20, 30 anos, e você preocupada de morrer, e quem vai tomar conta? Tetraplégico só mexe o olho, mas cheio de força e vitalidade. Então, uma prova difícil. Disputas de bem e herança. Você pensa que são poucas as famílias? Eu também entrevistei outro dia uma moça que estava desorganizada, porque ela tomava conta do pai. Mas o irmão fez uma procuração, ninguém sabe como, e ele que estava tomando a aposentadoria do pai. Porque ele disse que na infância o pai nunca deu nada a ele. Agora a aposentadoria do pai doente era dele. E ela me dizia, mas Esther, eu sou professora, meu dinheiro mal dá para mim, minha filha e meu neto, como que eu posso sustentar meu pai? Me diga como é que eu faço. Onde é que eu vou fazer a multiplicação do pão? Se a aposentadoria dele, meu irmão tomou, eu não estou conseguindo um advogado para retomar essa aposentadoria. Bens poucos. E as pessoas brigam. Eu conheci uma outra família que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. A mãe, uma pobre senhora, só recebia a pensão, né, que o INSS dá para quem não tem nenhuma renda, que é o salário mínimo. A filha jovem, forte, não estudou porque não quis, não quer fazer nada com a vida, ia pegar a aposentadoria pela mãe, que tinha procuração e ficava para ela, não dava nada para a mãe. Existem coisas que a gente diz assim, meu Deus, então essa criatura não está criando uma situação de dificuldade para ela no amanhã, de uma vida de penúria, para aprender a respeitar o direito alheio, a ter misericórdia de quem não pode se defender, seja na infância ou na velhice. Então, e a obsessão. A obsessão, para mim, depois da perda de criança, é a pior prova, porque quando existe obsessão, vem doença física correlata, a parte mental vai lá para baixo, o emocional é só chorar. Então é uma doença completa, que contempla a gente com tudo que a gente tem direito. A obsessão é permitida e está sempre sob a fiscalização dos nossos anjos guardiães. Porque ela vem para aquele que não aprendeu a perdoar. Está lá no Evangelho. Todos nós que sofremos de obsessão podemos saber que nós temos uma dívida com a disciplina, perdoar. Porque quando eu digo assim, Pai, do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os ofensores. Se eu faço isso, as pessoas a quem eu devo não encontram brecha para me cobrar, porque eu sou generosa, perdoo todo mundo que me ofende. As pessoas que eu devo, ela está em kits com a lei. Agora, se eu não perdoo, as pessoas a quem eu devo vêm me cobrar. Você não perdoa fulano? Então também não me perdoa, não. Quem é você para não perdoar ninguém? Se você também faz isso, aquilo, outro. E aí se instala a obsessão, que é uma perseguição de um espírito sobre o outro, atuando na mente. E a mente desorganizada, a gente já sabia que corpo são, mente são. Se minha mente está desorganizada, meu corpo vai adoecer. Porque eu vou ficar tão preocupado com minha mente fixada que me esqueço do meu sistema imunológico e as doenças vão tomar conta de mim. Então a obsessão é uma tragédia nas famílias. Qualidades que a vida em família ajuda a desenvolver. Por que as pessoas vivem todos esses dramas? Porque Deus fica lá em cima olhando, como algumas pessoas quando estão zangadas dizem? Não. É porque é nessa luta dessas diversas dificuldades que a gente vai aprender o companheirismo, a aceitação, a paciência, o perdão, a tolerância, a lealdade, a fidelidade, a renúncia dos meus interesses, o silêncio quando nada pode ser dito, o autoconhecimento, porque aí eu vou me testar vivendo através do outro, o autocontrole, que para algumas situações realmente você precisa ter autocontrole, e equilíbrio. Faltam 5 minutos. O que a gente aprende quando a gente escolhe ser pai? Ter autoridade sem autoritarismo, passar segurança para os outros, autenticidade no exemplo. Então, pai não pode dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não pode. Mãe, amor incondicional, servir sem ser subserviente, que é muito difícil. Porque a gente fica atrás do filho, dá um suquinho, meu filho. Ele passa a não respeitar a gente, a gente fica muito paparicando. Tem que ser generoso sem ser subserviente, é difícil achar esse equilíbrio. Distribuição
distribuição equitativa de afeto. Mesmo você ter um filho que é o seu confidente, seja discreto, não deixe o outro perceber. Seja justa com todos na distribuição do seu afeto, também é uma coisa difícil. Filhos e irmãos aprendem a superar egoísmo e rivalidade. Aprender a ter respeito e gratidão pelos pais. Porque nós cobramos dos pais que eles não nos deram o que a gente queria. E a gente merecia. Quando a gente diz, eu não fiz isso porque meu pai não me botou para aprender piano. Aí eu não fiz isso porque eu quis fazer inglês e meu pai não pagou. E você, será que precisava realmente disso? Cada pai, cada mãe dá aquilo que pode. E se podia dar mais e não deu, é a lei que vai dele cobrar nesse sistema de causa e efeito, de prova e expiação. Não cabe aos filhos de respeitar o mandamento honrar pai e mãe. Não temos esse direito. É outra falta grave. Por pior que seja, está lá no Evangelho, o pai e a mãe, é a lei que tem que chamar ele a sua responsabilidade, não os filhos, através da brutalidade, do desrespeito, da cobrança, da criação do sentimento de culpa, de menosprezo pelos pais. O casal, no casamento a gente aprende a ser cúmplice, solidário, a seduzir para que o outro encontre uma graça de viver, atenção, cooperação. Os agregados, que pode ser uma tia velha, um irmão que não casou, tem que aceitar seu limite e ser humilde, sabendo que está no ninho alheio. Então, está no ninho alheio, acolhido, merece o respeito, mas não pode estar invadindo, querendo botar seu ritmo na casa dos outros. Então, um teste de humildade. Postura do cristão diante das tribulações, né? Concentração, oração, fé, aceitação e ação. Porque eu não só posso orar, eu posso sempre fazer alguma coisa para melhorar. Para isso eu tenho recurso de todas as ciências físicas e psicológicas e médicas, todo o espiritismo, toda a religiosidade, todo o passe, toda a desobsessão, todo o grupo de estudo, tem 1000 recursos. Eu tenho que partir para agir, para melhorar o que está me acontecendo. Mas para isso, primeiro eu tenho que me concentrar. Por que eu vou ter essa concentração como primeiro? Porque muitos de nós não têm foco. A casa está pegando fogo, eu entro e saio e faço de conta que não é comigo. Não quero me concentrar, que eu tenho uma dificuldade. Quantos filhos são drogados e os pais, quando sabem finalmente, porque a Bahia toda já sabe, eles dizem, mas eu não sabia, eu nunca vi. Porque ele não tem foco, porque ele não quer ver, porque ele não quer se preocupar, ele não quer tomar jeito, ele não quer ter ação. Ele não aceita que aquilo está acontecendo, e aí ele não se concentra naquilo, passa batido, como se não fosse com ele. Então, para a gente resolver qualquer problema, primeiro a gente tem que se concentrar, botar foco no problema. Orar, pedir a Deus força, fé, orientação, como eu vou resolver. Ter fé de que está todo mundo seguro na mão de Deus, que o meu filho, o meu marido, o meu irmão, não é meu, é de Deus. Eu estou com o preposto de Deus para ajudar. Mas o problema é de Deus. Aprenda a fazer isso, o problema é de Deus. Quem somos nós para resolver nada? Quem resolve tudo é Deus, através da ação consciente, responsável, amorosa dos outros. Mas é Deus quem resolve. Se você quiser tomar a você, por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e só assim encontrarei repouso para vossas almas. Então, quem resolve é Deus, através de Jesus, que toma o nosso fardo. Mas eu tenho que ter consciência que eu preciso de ajuda, pedir ajuda e partir para buscar essa ajuda, que é a ação. Procurar ajuda, mobilizar os recursos para entender, resolver a própria situação e a do outro, compreender que a inaceitação, a rebeldia, a inconformação porque a crítica dirigida ao outro foi sua culpa, isso não vai resolver nada. Isso, inclusive, é uma projeção do seu inconsciente, porque quando a gente não aceita no outro, é porque aquilo está na gente também. Então, o que eu tenho de melhor fazer é aceitar. Acreditar que é através da família que os laços de amizade se fortalecem e antigos ódios são arrefecidos pela vivência da dificuldade comum. Tem um livro também lindo de André Luiz que mostra. Mãe e filho, durante a estada de Jesus aqui, eram terríveis denunciadores dos cristãos. Ele veio, especial como hoje chama, né, tetraplégico,
e com paralisia cerebral, ficava no leito, e a mãe sozinha numa casinha de roça ali com aquele ser, mas eles no começo um acusava o outro, ela perguntava a Deus por que recebeu um filho daquele jeito, e ele tinha medo dela, porque sabia o poder perigoso que ela tinha de matar, tinha medo dela não ter resistência e para se livrar dele, matá-lo, mas ele vive muito tempo, 40 ou 50 anos, e a mãe já velhinha cuidando dele, quando finalmente ele morre, pouco tempo depois ela morre. E eles conseguiram finalmente se amarem. É um dos livros de André Luiz que mostra esse resgate desses dois cúmplices